O que você sonha? Olha, Eric, eu vivo de uma utopia que elas são como as estrelas. A gente nunca alcança as estrelas. Mas que seria de nossas noites se não tivesse as estrelas? Que seria dos navegantes, dos que fazem viagens espaciais sem as estrelas? Elas orientam, elas animam a caminhada. Então eu vivo de uma grande utopia. Eu nunca renunciei à utopia de Jesus, à utopia de São Francisco, de uma humanidade que se confraterniza com todos os seres, o irmão lobo, o irmão sol, a irmã lua, que tira a lesma do caminho para não ser pisada. Um sonho de uma confraternização universal, mas começando pelos mais humilhados, que são os pobres. Porque ameaçados não são as baleias nem o mico-leão dourado. Os mais ameaçados são os pobres do mundo, condenados a morrer antes do tempo. Então nós temos que arrancar daí. O meu sonho é que a humanidade chegue a um acerto entre elas. E talvez entre os seres humanos. Talvez chega não porque haja argumentos de racionalidade que existem e nós devemos propô-los, mas porque o risco é tão grande de que nós podemos desaparecer. Como dizia Hegel, o ser humano aprende da história, que não aprende nada da história, mas aprende tudo do sofrimento. Eu acho que nós vamos ao encontro de um grande sofrimento. Esse vai obrigar a gente a mudar para poder sobreviver. E aí sim vai ter uma democracia terrenal, uma democracia planetária, onde todos os seres humanos vão ter que conviver na diferença. Na mesma casa comum, não temos outra, esse pequeno planeta, com recursos escassos. Seremos todos socialistas, não por ideologia, mas por estatística. Significa, temos esses bens da terra. Somos tantos, 7 bilhões. Mas não só nós, temos a natureza, animais, plantas, todos eles usam a terra e a biosfera. Como dividir esses recursos para que toda essa comunidade de vida possa ter o suficiente e o decente, que possa viver bem e melhor com menos? Então eu acho que se nós não nos mobilizarmos, Eric, com os fóruns sociais mundiais, com uma nova consciência, nós não vamos ter tempo suficiente, porque temos pouca sabedoria. E quando despertarmos, porque a água chega ao nariz, talvez seja tarde demais. Ou então, em alguns oásis vão se salvaguardar e sobreviver pessoas, mas grande parte vai ser sacrificada pela insanidade e irracionalidade do tipo de civilização que nos últimos 400 anos instauramos, primeiro no Ocidente e agora no mundo, que implica a devastação da natureza, criação fantástica de justiça entre os seres humanos e um profundo vazio espiritual nas pessoas. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e que, ora mortos, nos deixe separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. E eu não aceito. Você diz, olha, você tem até amanhã, meio-dia, para decidir. Digo, está decidido. Eu me desligo. Eu me autopromovo ao estado de leigo e acrescentei a ele ficou meio furioso, que Jesus não foi padre. Lá São Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz que ele era um leigo, descendente da tribo de Davi, que não se diz nada de sacerdócio, que sendo de guerreiros, poetas e amantes de mulheres, como Davi era. Jesus vem dessa tradição. Leigo. E eu me promovo ao estado de leigo como Jesus e continuo na minha atividade. Roma queria que eu fosse subdiretor da Coca-Cola do Rio, mas não teólogo. Mas eu continuei e de fato até hoje continuo escrevendo, dando palestras. E curiosamente, Eric, a maioria dos bispos me apoia. Dou cursos a bispos, prego retiro a freiras e vivo dentro do espaço eclesial. Então eu não deixei a igreja, deixei uma função dentro da igreja, função de padre, mas não de teólogo e alguém que está animando a fé na perspectiva de libertação integral, que inclui hoje, mais que tudo, o grito da terra.
A minha misericórdia vem de poente ao nascente, não tem limites. Por mais que haja pecado, a minha misericórdia é mais superabundante. Quando a gente escuta isso, a gente sossega. E a palavra de São João que eu quero que me recitem quando eu estiver partindo desse mundo, porque a gente tem a consciência e de toda a sua vida. E aí diz: se tua consciência te acusa, se tua consciência te acusa, saiba que ele é maior do que a tua consciência. Eu quero que alguém me diga isso. Não? Eu queria que você fizesse um repasso, olhando um pouquinho Da dominação. Junto com o colonizador e o militar vinha o missionário. E isso criou estruturas de um cristianismo de submetimento, de um colchão de apaziguar os conflitos e anti-rebelião e anti-autonomia. Então Roma sempre apoiou que haja um cristianismo forte na América Latina, desde que dependente das matrizes europeias, o catolicismo romano. Então, a partir dos anos 60, junto com os movimentos sociais em toda a América Latina, havia muitos cristãos, homens e mulheres, que se deram conta que nós precisamos buscar nossa autonomia a partir de nós mesmos. Então, é uma libertação, uma ação que vai criando liberdade. E aí Paulo Freire nos ajudou muito, é um dos pais fundadores da teologia da libertação, dizendo que só o pobre que se organiza e tem consciência de sua opressão e busca a libertação é que se liberta. Ele não recebe nem da igreja, nem do Estado, nem das classes frias, que são subversivos, são marxistas, e aí eram perseguidos, torturados. E grave foi, eu acho, na Argentina, milhares de desaparecidos, no Uruguai, no Chile, muitos cristãos martirizados, um bispo, Angelelli. Em outros lugares, Bolívia, igreja. Eles entraram ocupando os lugares da igreja, sacristias, os salões, a própria igreja, faziam suas reuniões, leitura bíblica, página da vida, página da realidade, tirando consequências de resistência, de prática libertadora. E a teologia vem depois, pensando a partir dessas práticas. E aí nasceu, e é curioso, Eric, que a primeira vez que se formulou a palavra libertação foi aqui em Petrópolis. Aqui em Petrópolis veio uma reunião de bispos preparando a participação deles do Concílio Vaticano II em Roma. A essa altura da vida, como é que aquele Leonardo lá de trás, de 12, 13 anos de idade, você acha que aquele Leonardo previa este Leonardo de hoje? Eu venho de uma família que tem, digamos, o céu e a terra. Minha mãe, analfabeta, nunca quis aprender a ler. Eu consegui que o Papa Paulo VI benzesse um lápis e um caderno para eu levar para minha mãe e ela aprender a ler. Ela jogou longe, não tem Papa que vai me convencer. Eu tenho 11 filhos, todos eles estudaram na universidade, sabem tudo por mim, e ainda eu sei mais que eles. Eu lembro quando gravei uma vez um texto meu de um livro para ela escutar. Ela escutou e disse: onde você aprendeu isso? Não foi isso que eu te ensinei. Mas eu não entendi nada. Então, ela era uma mulher que ajudava em casa, trabalhando na roça, para que pudéssemos comer. E meu pai na escola, de manhã, tarde e à noite. E à noite ensinando português para a colonização alemã, italiana e polonesa, que não sabiam nada de português. Então foi uma vida assim atribulada.
E eu fui crescendo. Eu acho, olhando para trás, Eric, que eu vim da Pedra Lascada. Toda a nossa região italiana, que a minha ascendência italiana, são profundamente religiosos. A minha mãe, de uma piedade bem familiar italiana, rezando tudo em latim ainda. E meu pai, que foi quase jesuíta, é uma fé crítica. E que nos ensinou já a fazer críticas à igreja, aos padres. E eu já fui para o seminário com essa visão crítica, o que levou os padres até querendo mandar embora. Esse homem não presta para ser padre. Então Deus era uma evidência existencial, estava aí. E a gente nunca questionou Deus. Depois, como teólogo, aí sim, você chega a aprofundar a realidade. Eu acho que o bom teólogo tem que passar por uma tentação de ateísmo. Porque como combinar um Deus bom, um Deus pai e mãe, com a miséria do mundo, com o tsunami, os massacres que ocorrem onde milhares são vitimados, como no Sudão? Como combinar isso? Então a teologia tem que pensar até o fim isso. E não tem solução. A fé é uma aposta, que aceitando Deus tem mais vantagens do que negando Deus. É a famosa aposta de Pascal. Se você diz que Deus não existe, e de fato não existe, então você não perde nada. E você aposta que ele existe, e ele de fato existe, você tem tudo a ganhar. Então eu digo, a fé é uma aposta. E ela convive com a dúvida e a busca permanente, e eu estou nessa abertura até hoje. Mas você, evidentemente, continua acreditando em Deus. E a dúvida? Cadê a dúvida? Olha, eu acho que a fé, ela convive com a dúvida e é o esforço de superar as dúvidas, você nunca totalmente superá-las. É a pergunta que Jesus teve na cruz: Pai, por que me abandonaste? A grande dúvida dele. E ele superou a dúvida, já morrendo, dizendo: Pai, e é uma resignação total de entrega, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu acho que todo ser humano, face à morte, face aos fracassos existenciais, ele é colocado diante de uma entrega absoluta, que é a entrega do amor, a entrega da morte. E isso eu acho que faz sentido e é digno para um ser humano. Você, eu não me lembro agora o ano, acho que foi em 92, 93, você acabou renunciando à igreja. Você se afastou, eu não sei qual o termo. Eu queria que você me contasse como foi para você essa ruptura sua com a igreja, que foi o seu mundo até aquela altura da sua vida. Olha, aconteceu uma coisa curiosa. O Dom Paulo Evaristo foi professor meu de teologia, e ele se encontrou com o Papa e disse: Santidade, o senhor fez com um ex-aluno meu aquilo que os militares fazem no Brasil com os jornalistas, tapam a boca dele. Eu, como os militares, de jeito nenhum, liberem o bofo. Então, eu saí do silêncio e assumi as funções de escrever, etc. Mas eles submeteram uma vigilância rigorosa. Cada artigo meu tinha a censura, de um censor nomeado por eles. E durante a ECO 92, eu dei uma palestra, que até o Dalai Lama participava, sobre como as religiões podem ser fator de guerra e não de paz. Eu sustentava que as religiões abraâmicas, judeus, cristãos, muçulmanos, foram aquelas que mais guerras fizeram. E aí o cardeal Baggio, que foi núncio aqui, e era um espião lá do Vaticano, no que terminou a conversa, disse: olha, bofo, até foi uma coisa muito horrível, eu fui cumprimentá-lo, ele tirou a mão, se negou a me cumprimentar. Disse: bofo, você não aprendeu nada com o silêncio. Isso em 92, o silêncio foi 85. E aí fui liberado 11 meses depois. Você tem que sair não só do Brasil, da América Latina. Você pode escolher ou Filipinas ou Coreia, porque lá também tem frades e conventos. Eu disse: olha, eu posso ir, mas eu posso ensinar, posso escrever. Não, senhor, em silêncio no convento. Eu disse: olha, não vou. Primeira vez eu aceitei o silêncio com humildade. Isso aqui é humilhação, ofensa aos direitos humanos, é um pecado. E eu não